Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês a correção de algumas questões, no caso das atividades apresentadas sobre vírus, a atividade 3, no caso, né? A gente vai encerrar com esse material e o conteúdo sobre vírus, e aí a gente aborda já novos conteúdos nas próximas aulas. A questão 1, no caso aqui, a gente traz aí como destaque, e no enunciado a gente tem o seguinte: o processo de multiplicação viral pode ser dividido em algumas etapas básicas. Analise as fases abaixo e marque aquela que se caracteriza pela formação do capsídeo e a união deste com o ácido nucleico. No caso, a gente vai avaliar as etapas que ocorrem, no caso, com os bacteriófagos, que foi o que a gente viu na última aula, né, sobre vírus, e como eles se multiplicavam, certo? Então, nós temos aqui, a letra A trata da etapa de adesão. A etapa de adesão se caracteriza por formação de capsídeo? Não. A etapa de adesão, ela se caracteriza pela aproximação da partícula viral, né, no caso das células bacterianas, e no caso ele se fixa, no caso, a parede da célula bacteriana para poder fazer o que estaria aqui descrito na letra B, a penetração. No caso de que, Marisa? Do ácido nucleico, que a gente tratou lá com os bacteriófagos, que seria o DNA, certo? Na letra C, ele diz assim, a remoção do capsídeo. No caso, se ele está dizendo no enunciado que quer uma etapa que se caracteriza pela formação do capsídeo, então, no caso, a gente não quer remover o capsídeo, no caso. A gente quer utilizar o capsídeo para montar novas partículas virais. Então, aí a gente observa logo que seria, no caso, a letra D. Por quê? Porque quando você monta o capsídeo e que você une esse capsídeo com o ácido nucleico, certo? Você está compondo uma nova partícula viral que vai ser, no caso, né, acrescida da cauda e das fibras de apoio, para que elas possam, no caso, sair já montadas da célula bacteriana, ok? Então, a etapa que se caracteriza pela formação do capsídeo e a união deste com o ácido nucleico, dentre as outras partes do vírus que estão sendo montadas, se chama de montagem de partículas virais, que seria a resposta aí, a letra D. Na questão 2, o autor diz o seguinte: o processo de multiplicação viral pode finalizar-se com a lise ou não da célula. Quando ocorre o rompimento da célula e a dispersão dos vírus, denominamos o ciclo de... Ok, lá nos bacteriófagos, a gente citou no final que vai ter dois caminhos que a gente pode ter com relação às células bacterianas que foram invadidas por partículas virais. Como assim? Em um, o vírus pode, no caso, inserir seu material genético lá dentro e permanecer inerte, no caso, se multiplicando junto com a célula bacteriana, mas não acrescentando novas partículas em seu interior. Seriam chamados, no caso, temperados ou lisogênicos. Não há o rompimento da barreira, ok? Enquanto que em outro ciclo, o que é que aconteceria? O vírus se aproximaria da célula bacteriana, injetaria seu DNA e utilizaria o maquinário da célula para formar novas partículas virais. Quando houvesse partículas virais suficientes, né, para, digamos assim, encher todo aquele espaço ali da célula bacteriana, ocorreria a ação de enzimas
e haveria o quê? O rompimento das paredes, no caso da membrana das células, e eles seriam dispersos no ambiente, as novas partículas virais que ali foram produzidas. Então, como é que a gente chama esse ciclo onde há a quebra da parede das células e dispersão dos vírus, dos novos vírus no ambiente? A gente chama de ciclo lítico, ok? Marilza, por que não biogeoquímico, por que não Krebs? O ciclo de Krebs, vocês viram lá no primeiro ano, que é um ciclo ligado ao metabolismo celular, e como ocorre, né, digamos assim, a quebra das grandes moléculas para a obtenção de energia, certo? A questão dos ciclos biogeoquímicos, vocês vão ver no terceiro ano, que diz respeito ao quê? Aos ciclos de determinados materiais no ambiente, como carbono, a água, fósforo, dentre outros, ok? O ciclo não pode ser denominado, em se tratando de multiplicação viral, só de biológico, tá? Porque muitos ciclos são considerados biológicos, mas como a gente está especificando aqui a questão viral, a gente está tratando, no caso, de grupamentos específicos. Então, você dá um nome específico para aquele processo. E em se tratando de bacteriófagos, a gente sabe que vai haver o rompimento da célula bacteriana pela multiplicação das partículas em seu interior, partículas virais, ou não. Então, quando há o rompimento da célula, a gente chama ciclo lítico. Quando não há o rompimento da célula, mas o vírus fica dentro, né, do maquinário celular ali inerte da bactéria, só se aproveitando da multiplicação dela e repassando seu material para novas células. Então, ele fica ali inerte, então ele não se multiplica, mas fica esperando o momento adequado para que isso possa ser efetuado. Nesse caso, quando não há o rompimento da parede da membrana da célula bacteriana, seria, no caso, denominado de lisogênico, ok? E, com relação à quinta questão, ela diz o seguinte: é característica do ciclo reprodutivo de um bacteriófago. A característica majoritária que a gente citou, inclusive, é que o vírus, ele se aproxima da membrana, tá? E ele injeta o seu DNA no interior da célula hospedeira. Não entra o capsídeo, não entra a cauda, não entra as estruturas de apoio, certo? Ele apenas utiliza o quê? Essa estrutura para injetar seu DNA no interior da célula hospedeira, certo? Não seria o RNA, por isso que não é a letra B. No caso aqui, ele não, na letra A, o vírus não penetra por inteiro na célula, certo? Ele apenas despeja, digamos assim, o seu DNA no interior da célula bacteriana. Nós não estamos tratando na letra D aqui de reprodução bacteriana, claro, por isso que essa reprodução sexuada, denominada aí de conjugação, ou assexuada, denominada de divisão binária, não trata dos aspectos aqui correlacionados aos ciclos reprodutivos de um bacteriófago, ok? Então, gente, o que a gente tinha para mostrar para vocês era isso. A gente, na próxima aula, já vai estar com um novo material aí sobre protozoários, e eu quero agradecer desde já por este momento, mais uma vez aqui junto com vocês. Muito obrigada.